prazer que a gente recebe aqui Cecília de Almeida Salles, que é professora da PUC de São Paulo, do Programa de Comunicação e Semiótica, e está fazendo uma pesquisa aqui, né, com o pós-doc. Lá no Vou deixar para você explicar, também estou curioso. E a Cecília tem trabalho, provavelmente muitos de vocês conhecem, né, sobre crítica genética, e é uma pessoa que tem trabalhado muito com a questão de processos criativos, né, processo de criação, e a gente chamou a Cecília porque a gente está tratando, né, dessa questão. Talvez dois pontos são importantes para a gente. Um é que a gente está no processo de talvez fazer um novo projeto de pesquisa de médio prazo e pensando o que poderia ser esse projeto para que ele contemplasse questões artísticas, questões reflexivas, né? E a gente tem tratado muito dessa questão que em alguns lugares se chama de practice-based research, né? Você ter o resultado da pesquisa artística como resultado de pesquisa, né? Sem que o texto seja uma metalinguagem sobre isso, sem que esse texto seja o resultado principal, né? Pode até existir, mas não seria o foco principal. Então, a gente tem feito alguns debates, tem lido textos, discussões sobre isso e está tentando trazer outras perspectivas, né? Então, a Cecília vai falar, vai ser uma conversa informal, não sei o que ela preparou, mas queria agradecer muitíssimo. Imagina, muito legal eu agradeço. que você esteja aqui. Ótimo. Tá? E fica à vontade. A maioria deles, só para você saber, acho que eu conheço quase todas as caras, boa parte deles são alunos de pós, tem alguns da graduação, a maioria deles são da música, alguns talvez da computação e áreas paralelas. Ah, ótimo. Muito obrigada. Bem-vindo. Super prazer. Eu vou dar uma contextualizada um pouco, aquela coisa de onde eu falo, né? Cada um vem aqui com um olhar, provavelmente, para trazer. Claro que o foco é muito... Eu sabia um pouco do interesse de vocês, dessa coisa do artista pesquisador, né? Tentar pensar isso no âmbito desses estudos de processo. Então, eu vou meio contextualizar também os estudos, para quem não conhece também, né? No mínimo saber onde que isso se encaixa e como que eu estou entrando, e até eu tenho visto textos, né, que você também tem publicado sobre essa coisa do artista pesquisador, né? Bom, então, tentando encaixar, eu vou partir de uma experiência que eu venho desenvolvendo nos congressos dessa área, que é chamada crítica genética, e que eu já vou dar um pequeno histórico aí, que veio dos franceses, especialmente na área de literatura. E esses últimos congressos de crítica genética internacionais que eu tenho participado, eu tenho tentado fazer uma coisa diferente, que é trazer artistas de diferentes manifestações para dialogar com o crítico interessado em processo de criação, eu no caso, né? Então, de ter mesas em conjunto, para meio já quebrar um pouco essa coisa da separação da universidade e da produção artística. Então, eu fiz isso já no último congresso com o Evaldo Mocasel, que é um documentarista, que é inclusive um dos focos do meu estudo agora, do pós-doutorado, que é um documentarista que está fazendo um estudo super interessante, que ele tem registrado processos de criação do teatro paulista, contemporânea, assim, de praticamente uns 30 grupos que ele tem trabalhado, e isso tem gerado documentários que eu venho discutindo, por isso que eu acabei indo lá de televisão, né, a parte de cinema, e também porque eu estou agora muito interessada em processos em grupo, que eu vou falar já já, né? Então, o Evaldo foi o escolhido do congresso, do outro congresso, e já era uma banca, porque o que eu estou estudando, no caso do Evaldo, eu fiquei sabendo que ele fazia cartas por e-mail para os montadores. Então, ele passava meses e meses e meses, passa, né, em contato com os grupos de teatro, registrando,
E depois desses meses, ele passa essa experiência para o montador para tentar criar alguma coisa aí desse bruto, assim, absurdamente imenso, né, de material audiovisual. Quando eu soube dessas cartas, eu falei, você me empresta? Daí foi a minha porta de entrada, nesse caso, com o Evaldo, porque eu falei assim, eu estou querendo entender os processos em grupo e eu preciso ter pistas dessas relações, e a carta era uma boa pista, que era estabelecer isso, que é passar essa experiência de registrar durante tantos meses para o outro que não viveu essa experiência desses meses. Então eu falei, opa, essas cartas vão me dar uma pista, e realmente tem sido extremamente fértil. E isso resultou nessa mesa que eu convidei o Evaldo, e daí nós dois fomos no Congresso de Crítica Genética, onde isso não é tão comum. E o que isso vem gerando? Que eu e ele estamos desenvolvendo uma pesquisa colaborativa. Porque eu mando texto meu para ele, que eu escrevi sobre as cartas, ele me manda. Inclusive, ele resolveu fazer doutorado em cima, porque ele descobriu, ele falou, nossa, por quê? Porque eu estou tirando uma coisa que é, qual é a teoria que tem implícita nesse fazer, que é essa nossa discussão de todo artista tem uma teoria implícita, e essa carta ia aparecendo, o que ele pensa de cinema, o que ele pensa de documentário, qual o tipo de relação de cinema e teatro para ele, que é isso que, por exemplo, ele não quer que chame de registro, daí eu indo atrás, por que não quer registro, enfim. Isso já entra bem na singularidade desse caso dele, mas era o que é importante aqui, primeiro, começar a ver essas mesas que eu estou começando a desenvolver de nós dois, o crítico, que eu estou chamando de crítico de processos de criação, com o artista lado a lado, nesse embate. Normalmente, o que eu peço é que eles comecem, os artistas comecem a falar, porque daí eu vou tentando explicar, a partir dessa fala, né, do artista, que aspectos do processo que estão ali mais relevantes, né? Então, isso que foi uma primeira tentativa gerou o que eu estou chamando de uma pesquisa colaborativa. E esse último congresso, que foi o ano passado, eu chamei uma atriz argentina, que chama a Carolina Sismondi, que eu já conheci depois de um congresso que eu tinha trabalhado com ela em Córdoba, que ela é de Córdoba, da Argentina. E daí o que acontece? Um pouco menos, eu tinha menos contato do que ela fazia, que no caso do Evaldo já era uma troca, já era resultado os primeiros resultados do que eu tinha entendido das cartas e daí do processo dele. E daí ele apresentando o projeto. O caso da Carolina foi um pouco diferente, porque eu tive assim um faro, eu falei assim, eu acho que vai gerar aí uma coisa interessante o que eles estão fazendo lá com essa menina. Daí a gente começou a trocar mensagens antes do congresso, com propostas, o que seria a mesa, né? O que nós íamos discutir na mesa. E eu fui fazendo ela me mandou um texto meio inicial do que ela estava pensando, e eu fui fazendo algumas notas, muito sob o ponto de vista metodológico, do que, né, começar, então, isso que eu falo, começar pela fala do artista é uma questão já, uma postura metodológica, a partir do objeto, e não a gente partir da teoria. Então, fala vocês que eu vou tentar ir atrás, explicar o que vocês estão falando. Propusemos isso, que ela ia começar, só que quando ela começou o debate, eu comecei a ver que não era mais aquele texto que ela tinha mandado. Estava bem diferente do que ela tinha pensado outras coisas, porque ela estava fazendo o doutorado sobre o teatro de Córdoba contemporâneo. E ela veio com outro tipo de texto. Eu só ponho isso porque eu achei engraçado, porque a atriz já tinha me colocado logo no clima dos processos que ela estava discutindo, que era a coisa do improviso. Porque o que eu tinha tudo preparado, aquele mundo acadêmico, sabe, todos os itens que morreu, né? Porque na hora que ela começou, eu falei, opa, não era aquilo que a gente tinha combinado, né? E ela começou a virar essa colaboração mútua também, a partir do que ela estava me colocando. E virou, o improviso virou parte aí do jogo acadêmico, num ambiente que ela estava trazendo, o teatral, só que ela me pôs na mesma situação. Daí, depois, na saída, eu brinquei com ela, falei, você... Ela falou, não, ela sabia que tinha mudado, né? Mas foi legal porque me fez, o que faz? Em estado de alerta, sabe aquela coisa de você sabe muito bem o que é isso, né? Na música.
E no mundo acadêmico a gente é tudo mais preparadinho, né? Assim, não, eu sei o que você fala, outro que fala, papapá. E ela me tirou desse estado, né? E me colocou nesse alerta, já, eu acho que já tentando. Hoje eu vejo o que eu apresentei, no fim, foi mais interessante do que eu tinha preparado. Porque eu acho que daí essa coisa tão viva que era, e olha que era um texto sobre, né, era aquilo. Só que a mudança, que ela me deu uma coisa, esse estado de alerta muito maior e de me fazer novas conexões que eu não tinha visto, talvez, naquele texto que ela tinha, né, que não tinha dado tempo da maturação, do texto acadêmico, mesmo que seja um dia, 2 dias, 5 dias, mas é diferente dessa coisa imediata que ela me colocou. Então, só para colocar para vocês que ela mudou ali né, a meu estado de escuta, né, total. E daí passei a discutir, né, o processo da performance nesse palco do congresso, né, nesse palco de um congresso e em meio a esses procedimentos da experimentação contemporânea. Ela me colocou nessa coisa da experimentação. Ai, obrigada. Da experimentação contemporânea no meio acadêmico e essa coisa de palco também, porque para vocês, né, para nós muda muito, para quem por exemplo, participar de banca, vocês são, né, vivem nos palcos, a gente não. Então, por exemplo, participar de banca no palco muda totalmente a postura, né? A gente já não sabe muito bem o que faz, né, assim, porque é outra coisa. E eu já participei de banca não só de vocês, da música, como também do teatro, tudo isso, e que muda totalmente a visão pra gente, né? Então, voltando, eu estou me localizando a estabelecer esse diálogo do crítico de processo com o artista contemporâneo, com a produção contemporânea, que eu acho que e que o mundo da crítica genética é muito pesado, é muito, assim, difícil, quando eu falo vindo da França, né, muito difícil de novas possibilidades, tudo espera um pouco, ainda não dá para analisar isso, não, ainda não temos certeza que isso. E eu vou indo, falo assim, bom, agora estamos lado a lado aqui, artista em produção e o crítico do processo lado a lado, né? Então, essa ideia partiu desse debate, né, com artistas em plena atividade, destacando que tornou uma prática comum para mim no âmbito dessa minha pesquisa e dos meus orientandos. A gente passou a trabalhar muito com isso, né, de ter essa volta também, que é muito importante, né, esse texto que vai ser, nosso texto que vai para eles e que depois e que vira uma coisa assim, nossa, eu não tinha visto isso, nossa, que interessante, enfim, inclusive levando isso a ele resolver fazer doutorado, né. Ele já foi doutorado direto, né. Daí, tomando um pouquinho essa história da crítica genética, só para vocês entenderem um pouco, que eu já às vezes começo já no fim da briga, né? Existe uma briga inicial aí, que foi desenvolvida pelos franceses, pelo ITEM, que é o Instituto do CNRS, e alguns grupos de pesquisa aqui do Brasil. E sempre como referência, esse grande início da crítica genética, são os estudos que, primeiro, literatura do século XIX, quando veio aqui para o Brasil, que eu já comecei a trabalhar com um escritor contemporâneo, mas também com uma coisa que isso continua até hoje, com uma forte tendência em direção a entender a singularidade, primeiro daquele escritor e depois hoje em dia ampliando um pouco de artistas de uma maneira geral. Ele já tem grupos lá nas outras áreas que não seja só literatura, mas muito pouco estudo propriamente dito. Às vezes mostra os documentos, mostra, né, por exemplo, tem o número de música da Genesis, da revista, mas não tem a análise do processo. Como eles têm um potencial de arquivo riquíssimo, as revistas são lindas, são maravilhosas, mas muito pouco analisado mesmo. E isso porque agora começou a ter essas outras áreas, mas durante muitos e muitos anos eles reconheciam que era aqui a PUC o único lugar que isso estava sendo feito e que
e que senão a crítica genética morreria se ficasse só na área de literatura. Isso foi bem, né, isso, sim, tipo ano 2008. Isso é anos 90? E a crítica genética foi 86, foi bem o rebu dos anos, o surgimento da crítica genética 68, o bochicho dos anos 68 lá na França, e que é interessante pensar, porque é um estudo que é em oposição ao estudo estruturalista. Né? E naquele momento, por quê? Porque está falando desta mão que faz, né? Tanto que o Felipe Villemar, que trouxe para cá, para a USP, né? Para aqui, para a FEFELESH, esses estudos, o primeiro texto que ele publicou era a ressurreição do autor. Né? Para falar, agora temos não é que temos as marcas desse sujeito, estamos dando olhos para essas marcas que, dependendo das posturas teóricas, existem ou não existem. Né? E sempre estão, só que depende de quanto se dá. E é interessante pensar isso, é no auge, em oposição ao estruturalismo, e são pesquisadores de formação marxista. Então, trazer isso depois eu conversando muito com eles, né, especialmente a Almut Cression, que vinha muito para cá, e uma vez eu perguntei para ela, era uma coisa que eu falava assim, isso deve ter tido uma relevância imensa, né, essa formação, sem dúvida, por causa da questão da criação como trabalho, né, porque no fim estava trazendo essas camadas, tirar essa visão romântica, né, da criação e como trabalho. Tanto que eu publiquei há 1000 anos atrás um artigo na revista do PCdoB, porque estava nominando, assim, uau, trabalho, sabe? Então, minha formação começou pelo trabalho da criação. A gente precisa lembrar também os nossos ministros que artista trabalha. Tem camadas aqui, né? Porque no fundo é isso. E eles puseram como título a criação como trabalho, claro, né? E é engraçado a formação. E eu ficava com isso na cabeça, e uma vez eu perguntei para o Almut, que são os dois fundadores, é o Louis e a Almut Cression, que são os fundadores do ITER. E uma vez eu perguntei, isso é assim, não, sem dúvida, até